E a gente sabe se o universo é um sistema fechado em si? Ou se ele pode ser simplesmente um sistema sendo afetado por outras coisas que a gente não compreende, que estão fora? Ou se existem mais de. Porque o universo dá a ideia de uni, Aham. mas poderiam existir outros Isso. universos? Uma outra grande hipótese que é a do multiversos, né? Que a gente chama. Como que o pessoal explica isso? Quando você vai fazer uma bola de sabão, quando você começa a soprar, todo mundo já deve ter feito isso e começou a surgir outras bolinhas de sabão em Sim. volta. Mais ou menos isso que aconteceu com o pessoal que defende isso, tá? Que defende isso, que tem. Ah, mas como que eles defendem? Eles defendem tudo baseado em física e matemática. Isso aí existe toda uma teoria, tudo explicadinho. No comecinho do universo, onde o Pedro falou lá, no T-1 pentelésimo antes de começar, começaram a acontecer flutuações quânticas, que a gente chama, e essas flutuações quânticas tinham condições de criar outros universos. Então, outros universos podem ter surgido no mesmo momento que o nosso surgiu. Então, existe isso. Qual que é todo o problema que a gente tem que ter e que é bom falar, né, para eles, no lance da física? A física, ela tem a parte teórica, vamos dizer assim, mas ela tem que ter a parte experimental. Então, por exemplo, o pessoal chega assim para mim e fala, não sei se deve chegar para você também. E aí, Pedro, você acredita na teoria do multiverso? Cara, não tem essa de acreditar ou não, entendeu? Matematicamente, ela tá ali descrita. Ela é possível. Ela é possível. Agora, a gente já observou alguma coisa? Aí nós vamos entrar numa discussão gigantesca. Existem pesquisadores importantes físicos que falam que sim, que a gente já teve evidência de pontos num negócio chamado radiação cósmica de fundo, que tem algumas variações ali de temperatura que alguns pesquisadores dizem que é um ponto onde um universo está encostando no outro. Olha que doideira. Mas até aí, cara, eles não conseguem, você não consegue provar que é aquilo. Esses são os pontos de Planck, não é o nome? Isso. Que fica aqueles anéis. Isso, ficam Sim. aqueles anéis assim. Então, o que é a radiação cósmica de fundo? Radiação cósmica de fundo é uma das coisas que corroboram o Big Bang. Né? Lembra que a gente falou que tem várias coisinhas? Uma delas é a radiação cósmica de fundo. O universo teve toda essa história aí que o Pedro falou, ele começou, se expandiu rapidamente na inflação que a gente fala, só que 380 mil anos depois do nascimento do universo, tinha calor suficiente, tinha radiação suficiente, e essa radiação ela está se propagando. Então, lá na década de 90, pessoal, antes até, né, o Wilson e o Penzias, né, que foram os caras que estavam trabalhando nas antenas daquela Bell Laboratories, eles notaram que tinha um ruído de fundo, aonde eles apontavam as antenas deles. Até tem uma história legal que eles pensaram que era até cocô de pombo. Eles foram limpar a antena, mas persistia o ruído. E esse ruído tinha a ver, depois eles calcularam a temperatura e tudo mais, era muito parecido com o que seria a tal da radiação cósmica de fundo, que seria o resquício do Big Bang. Aí na década de 90, a NASA lança um satélite muito legal chamado COBE, ele faz a primeira imagem dessa radiação, e hoje a melhor imagem é de um satélite chamado Planck, que tem a melhor imagem do que seria a radiação emanada lá do Big Bang. Então, a radiação cósmica de fundo, ela é um negócio comprovado e tal, e ela só existe em todas as explicações do início do universo no Big Bang. Por isso que o Big Bang ele tem tanta força com relação às outras hipóteses do início do universo. E nesse mapa, quando você vê o mapa, ele é todo colorido, tem é um mapa de distribuição da temperatura. Tem alguns pontos ali, que é isso que o Pedro falou, que tem alguns vórticezinhos ali. Só que esses vórtices também é meio assim, né? É quase meio que forçando muito a barra pra eles serem o que a gente quer que seja, sabe? O cara que quer ver um vórtice ali, ele vai ali, aí ele coloca uma setinha. Assim. Exato. Aí ele coloca Você uma não tá setinha. vendo aqui, ó? Aqui? É isso mesmo, é desse jeito. E aí eles falam que ali é o pontos aonde o universo está encostando no outro. Mas até então a gente não tem nenhuma observação ou alguma coisa experimental da existência de um multiverso. Mas é uma hipótese baseada, de novo, viu, pessoal? Não é um negócio. Essas coisas que a gente fala, não é um negócio, cara, igual o Pedro falou, de repente o cara tava com o Homer Simpson no bar e falou assim, cara, multiverso aí. Conversa de físico bêbado. Não é. Tem toda uma coisa por trás. Tem livros e mais livros sobre multiverso. E aí a teoria de cordas também é uma outra coisa que ela é toda teoricamente fundamentada, só que não tem a observação ainda.
E assim vai. A física, ela tem essa coisa, né? Então... E agora voltando para aquilo que a gente falou bem no começo, a gente não aprofundou, mas que uma das hipóteses poderia ser uma simulação. Pedrão explica isso legal pra caramba. Isso também essa hipótese, ela também tem uma validação matemática, ou ela até tem mais parte dessa premissa de que alguém mais avançado teve que existir para que a gente esteja numa simulação. Como é que funciona? Então, essa ideia da hipótese, na verdade, o argumento da simulação surgiu com um autor que é o Nick Bostrom. Ele é o autor de vários livros, um deles é o Superinteligência, tá na minha lista de leitura também, inclusive. Baita livro, mas eu li pelo motivo errado. Eu tava acho que aeroporto, queria ler alguma coisa, aí vi o livro com a coruja, daí eu pensei, superinteligência, vai me ensinar a ser superinteligente. Aí quando eu vi, não, ele tá falando sobre uma IA destruir a Terra, né? Exatamente. Essa daí bugou a cabeça do Bruno. Não, mas ele eu ficou achei impressionante. Aquele livro, ele me pegou, assim, porque eu poderia ter começado a ler e falei, comprei pelo motivo errado, mas ele é muito bom. Sim, exatamente. E até depois, se quiser falar sobre inteligência artificial, acho que seria um bom depois um ponto interessante. Mas sobre o argumento da simulação, ele não tenta ser, por exemplo, uma ideia de talvez surgimento ou explicação do nosso universo. Mas ele é um trilema filosófico, ele é um argumento filosófico, em que se a gente vai aceitando as premissas que a gente tem ali como condições iniciais, a conclusão que sai dessa nossa aceitação dessas premissas é de que a gente tem mais probabilidade de estar numa simulação do que não estar numa simulação. Então, uma das premissas, se eu não me engano, é que um dia a humanidade vai atingir capacidade computacional suficiente para simular um universo. Daí, aí que tá, a gente aceita ou recusa essa premissa. Vamos supor que, não, beleza, a gente vai construir computadores cada vez melhores, então eu aceito essa premissa. Beleza, a gente vai para a próxima. Que daí, cada uma delas vai te jogando cada vez mais no argumento da simulação. De que é muito mais provável que hoje a gente esteja dentro de uma simulação feita por uma civilização muito mais avançada do que a nossa, do que a gente seja a primeira civilização que vai gerar a primeira simulação. E aí é tipo um declive escorregadio, assim. Mas é interessante que o artigo, que eu inclusive recomendo que as pessoas leiam, ele tem 2 páginas. E é um dos artigos provavelmente mais polêmicos, assim, talvez dos últimos 10, 15, 20 anos. Ele é só isso, sabe? É só esse trilema e ele te joga a conclusão. E aí recomendo que leiam porque é uma leitura interessante justamente para ver como, a partir de trilemas, de frases simples, de ideias que a gente pode aceitar ou recusar, a gente consegue ter uma conclusão totalmente, tipo, drástica quanto viver numa simulação. Tem uma ideia do Descartes, que é aquele filósofo francês, se não me engano, no século XVII, por aí, onde ele tinha um pensamento. A frase dele, penso logo existo, é muito famosa, né? Mas como é que ele chegou nessa conclusão? Ele falava, o que me garante que a gente não está sendo vítima de um gênio maligno? Que quando eu toco em alguma coisa, na verdade, ele me faz pensar que eu toco, porque nem o objeto e nem minha mão são reais. Como se ele fosse um cérebro dentro de um laboratório, sendo estimulado com eletrodos. E ele pensou, olha, isso pode acontecer, mas se eu penso, eu existo. Talvez eu não seja isso. Eu possa ser só um cérebro dentro de um laboratório cheio de eletrodos. Então, o fato de que a gente pensa não quer dizer que isso tudo aqui é real. Pode ser uma ilusão. Agora, dá pra ter certeza? Não, não dá, mas é um argumento que eu acho muito interessante. Eu gosto muito de filosofia, né? Se você pensa lá na alegoria da caverna do Platão, ela é extremamente atual até hoje por conta disso. Você tem um monte de pessoas prisioneiras numa caverna, paradas olhando aquilo que elas pensam ser a realidade, que são sombras que ficam sendo projetadas por uma fogueira, né? Que fica separada por um anteparo, e sons que vêm de fora da caverna. Até que um desses prisioneiros consegue se libertar, ele sai dali, ele vê o fogo, os objetos largados, ele vê a saída da caverna e vê que é uma outra realidade totalmente diferente. Platão fala que o filósofo, a missão dele é ser esse cara que consegue sair da caverna, ver o que existe fora e voltar para contar para as pessoas. Mas alguns pagaram com a vida. Lá quando o Pedro estava explicando o negócio de ser cada pontinho, que o pessoal não sabia o que era, um dos primeiros caras a falar isso foi o Jordano Bruno. Foi queimado na fogueira. Foi queimado por conta disso, que ele falava que... Tem até aquele quadro famoso, né? Que é ele colocando a cabeça para fora da tela ali, né? Vendo o universo como ele era. Ele falava isso. Depois tivemos Galileu também, né? Que mudou um negócio que vinha 1500 anos aí, quando ele observa Júpiter e tal, entendeu? Então tem esses caras meio fora, assim, eles acabaram pagando, né, lá no passado. O Jordano Bruno, ele tinha uma ideia de que poderia existir vida fora da Terra. O livro dele é o... Como que é? Pluralidade dos Mundos. Pluralidade dos Mundos. Ele já tinha esse negócio de ter exoplaneta. Quando você vai estudar astrobiologia e exoplaneta, toda a primeira aula é Jordano Bruno.
Por causa da pluralidade dos mundos, cara. É exatamente isso aí.